Então, primeiro agradecer a presença de vocês. E aí, então, vamos lá. A gente vai fazer uma breve meditação, uma meditação da semente, para que a gente aqui plante coisas que a gente deseja para nós, para o outro e para o mundo. Então, eu convido todo mundo a fechar os olhos, colocar os pés no chão, colocar as mãos bem confortáveis. E aí, escolher uma árvore, uma planta que você quer ser. Imagina a semente dessa planta. Imagina que ela foi colocada no solo com muito amor, a terra cobriu. Aí veio alguém e aguou aquela semente e ela começa a dar seus primeiros movimentos de rebentar todo o potencial que ela tem. Porque uma semente de uma árvore guarda todo o potencial da floresta, assim como nós. Então a semente está ali, ela começou a soltar suas primeiras raízes, ela vai. Às vezes está uma seca, mas aí vem água, e ela consegue de novo seguir o seu ciclo. Ela vai dar o primeiro rebento, aí ela vai e acontece aquele momento mágico, quando apesar de todos os problemas ela consegue romper, ela consegue sair da terra. E aí ela começa a crescer. E aí vem tantas ameaças, tem um animal que quer comer, tem a seca, tem um outro animal que veio, tem a chuva em excesso, mas ela começa a crescer, e consegue passar essa fase mais perigosa de ser comida ou de ser destruída. E aí ela começa, a árvore, ou essa planta que você escolheu, começa a fortalecer os seus galhos, o seu tronco, as raízes vão se aprofundando. Aí vem o vento, venta, porque a árvore só cresce porque o vento faz esse papel de resistência. Ela começa a crescer e vai crescendo, solta os primeiros galhos, vão passando as estações. Tem mais um perigo ali, outro aqui, vem ali alguém que vai roer, um inseto que pode atrapalhar, mas ela vai. Passa mais um outono, mais uma primavera, mais um verão e mais um inverno. E aí, finalmente, ela que já deu os seus galhos, começa a dar sementes, começa a dar flor. A flor abre. E aí vai passando o seu ciclo, ela vem e dá sementes. Essas sementes caem e vão recomeçar todo esse processo. As árvores dominaram o que a gente tanto tem, que é a imortalidade. Através das suas sementes, elas viajam distâncias, elas conseguem passar toda a sua riqueza genética e estão aí, dando sustentação para a nossa vida. Então, que esse evento seja também essa semente, seja também essa muda, essa árvore, essa floresta, interconectada pelas raízes, porque isso que faz a gente ficar forte. Árvores que têm raízes profundas, mesmo não tão profundas, mas que se espalham, elas têm muito mais possibilidade de crescer e fazer o seu papel aqui. Então, bem-vindos ao Dançando com Clima. E a gente está aqui porque todo mundo sabe, né? O clima já mudou e a gente não adianta mudar só a roupinha, a gente tem que mudar o comportamento, né? E a gente está vendo aí eventos muito sérios, então a gente está passando, né? Não vamos falar os números aqui porque isso vai ser uma coisa que vai ser falada, mas a gente está num momento limite enquanto civilização, enquanto sociedade, com a necessidade da gente entender quais são as necessidades básicas da nossa vida e o que é que a gente vai fazer para achar soluções para a situação que a gente está vivendo. Nós já vivemos situações muito dramáticas como humanidade e as soluções foram encontradas. Só que dessa vez a gente tem um desafio muito maior, porque está afetando as bases da nossa vida. As bases que mantêm a natureza funcionando, né, que nos mantém funcionando, né, nos mantém vivos. E uma coisa que a gente sempre sabe, mas a gente fala muito, fala pouco, é a potência que cada pessoa é. Cada um de nós, né, que estamos aqui, tem uma potência, tem uma possibilidade de sermos um ser completo, de cumprir a missão que a gente veio fazer aqui. Qual é essa missão? Que a gente torne esse lugar, né,
melhor do que a gente encontrou, né? E que a gente pode quando sair daqui, falar, nossa, né, eu contribuí com alguma coisa, né? Então, acho que essa é a grande história, essa grande missão, né? Que às vezes a gente não sabe como é, mas a gente pensar, o que eu estou fazendo está deixando melhor? Já é uma direção. Né? Isso já responde muitas das nossas perguntas, né? E a gente vai ter uma programação com essas palestras agora, né? Que vão ser, nós vamos ter uma palestra com a Flávia, que vai dar uma situação geral e mostrar a região de Ribeirão. Depois a gente tem um painel com 3 pessoas, 3 palestrantes maravilhosos aqui da região, que é o Percy, que é o Isaías e o Marcelo, que vão trazer um panorama local para a gente, com temas determinados. E depois a gente vai ter também uma possibilidade de conversarmos em grupos. Nós vamos se dividir em grupos e vamos pensar em estratégias. Não vamos sair daqui sem nada, nós vamos sair daqui com algumas orientações, com coisas que podem fazer com que a gente saia daqui com mais ferramentas do que a gente chegou. Então esse é o nosso grande objetivo, né? E a gente vai ter também umas inspirações artísticas que vão permear o nosso evento e que a gente, assim, está muito agradecido por essa oportunidade. Então, aqui diferentes superfícies, né? Tem neves, tem água, rocha, vegetação ou pouca vegetação, a gente vai ter fluxos diferentes, né? Que vão criar diferenças e que vão criar circulações atmosféricas. Então, é sempre dessa relação com a superfície que pode criar circulações de pequena escala, né? Que nem uma neblina ali, mas que vão eventualmente criar circulações de muito maior escala, né? Então a gente tem visto aí a temporada dos furacões, né? No hemisfério norte a gente tem essas formações que começam ali do fluxo de energia de água do oceano com a atmosfera, né? E que acaba criando um ciclo, né? Eu vi uma explicação uma vez que eu achei muito interessante do professor Pedro Dias, que o furacão acaba sendo uma forma de rearranjar a energia do sistema, né? Então você tem a formação de furacões no oceano muito quente, então tem muita energia na água do oceano, você tem muita evaporação e começa a gerar esse sistema de escala sinótica, né, que a gente fala de grande escala, muita energia e matéria envolvida, né? Mas ele eventualmente está rearranjando essa energia. Então, a energia que estava acumulada no oceano vai para a atmosfera, depois volta em forma também de precipitação, né? Mas é um fenômeno que a gente sabe que quando atinge ali o continente, ele pode criar uma série de problemas para onde a gente, né, onde as pessoas estão vivendo, né? Mas é um fenômeno natural que está tentando aí rearrumar, né, ou rearranjar, ou voltar a um equilíbrio da energia do sistema, né? E de grande escala, mas que começou ali na superfície. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, também parece um fenômeno muito grande, de muito tempo, mas que começa na superfície, né? Começa com essa troca e essa emissão que a gente está criando aqui com os processos humanos, né? Uma emissão exacerbada dos gases de efeito estufa, né? Então, o efeito estufa é o que permite a gente ter, né, uma situação adequada ou confortável para a vida na Terra. Mas ele é exacerbado, você acumular muita energia na atmosfera, não é bom, né? E é isso que a gente está fazendo agora. A gente está emitindo muito gás de efeito estufa, a gente está mudando o equilíbrio do sistema. Então, aquele equilíbrio de energia do Sol aquecer a superfície trocar energia com a atmosfera, né? Se a gente aumenta os gases de efeito estufa, vai ficando muito mais calor aprisionado na atmosfera do que o equilíbrio que a gente tinha antes dessa emissão exacerbada, dessa concentração mais alta de gás de efeito estufa que a gente tinha antes, né? Então, é uma perturbação naquele equilíbrio que a gente já tinha, né? Então, por isso também que a gente tem visto os registros dos furacões, né, como um exemplo, não é o único fenômeno, outros que a gente tem percebido, que tem aumentado a intensidade, né, tem aumentado o tamanho, porque a gente está
desequilibrando, né? A gente está provocando um desequilíbrio nas trocas de energia, então os fenômenos estão ficando mais extremos. Né? Então, se a gente fala assim, mas mudança climática é muito grande, mas começa aqui, começa ali na superfície, é nas nossas atividades, né? É o que a gente faz ali no dia a dia que começa essa emissão. E é um problema porque esses gases, eles, apesar da gente falar, é a nossa atividade ali que faz, mas eles ficam bastante tempo na atmosfera. Então, a gente não vai ter divisão aí administrativa. Então, não adianta quem emite vai prejudicar o globo todo, porque esses gases vão, aos poucos, se misturar e vão criar uma situação de desequilíbrio para o planeta, não só para quem emitiu, né? Então, nesse ponto, não adianta a gente falar, mas eu não emito. Não, precisa ter um convencimento que é uma questão global. Todo mundo precisa trabalhar para isso. Também não adianta falar assim, eu emito, mas eu estou financiando projetos que reduzem lá. Talvez ajude um pouco, mas precisa olhar com calma isso, né? Porque a gente vê essas compras de crédito de carbono, né? Isso existe, pode ser uma solução em muitos casos, mas também tem que tomar cuidado. O ideal é todo mundo emitir menos, não é falar assim, não, tudo bem que eu emito porque eu tenho um lugar lá que eu ajudo e eles estão capturando, né? Mas a gente precisa ver se isso está sendo efetivo mesmo, né? De que uma média de 30 anos está mudando. Esse daqui é para precipitação, é para chuva acumulada mensal, né? Então, a gente está vendo que tem alguns meses aqui que está aumentando. Mas tem alguns meses que a tendência é diminuir. Então, a gente está vendo um desequilíbrio, porque quando uma média de 30 anos está mudando, é porque realmente está tendo um desequilíbrio, está mudando o clima. Isso é mudança climática, né? Então, é isso que nos preocupa, porque não é assim, esse ano choveu mais que o ano passado. Não é isso, é uma média de 30 anos que vem mudando, né? Aqui só para mostrar a diferença, então, por exemplo, se eu pegar a normal de 91 a 2020, para a mesma estação, é esse azulzinho aqui, então é uma média de 30 anos. Daí, claro que quando eu falo de tempo, né, em 2020 eu vou ter um comportamento diferente do que o da média, né? E se a média está mudando, quer dizer que eu posso começar a ter coisas desse tipo ainda maiores, né? A gente viu lá que para fevereiro está aumentando a chuva, né? Na média de 30 anos. Então, quer dizer que alguns anos choveu menos, alguns anos choveu mais. Então, a gente vê que se está aumentando é porque a gente está começando a ter coisas desse tipo. Alguns meses que está chovendo muito mais do que a média, né? Como também a gente pode ter coisas desse tipo, chovendo muito menos do que a média, né? Então, é isso que nos preocupa quando a média muda, né? Quando o que era o padrão ali está mudando. Então, por isso que as mudanças climáticas são preocupantes. A gente está vendo um desequilíbrio do sistema. E por que a gente tem que se preocupar com as mudanças climáticas? Tudo bem, está mudando. Tem mês que vai chover mais, tem mês que vai chover menos, ou vai fazer mais calor, vai fazer mais frio, né? Mas o que acontece é que, o que a gente falou lá das mudanças climáticas e olhando aí para as médias, a gente vê um desequilíbrio de energia. Então, por isso que a gente tem ouvido falar e está vendo acontecer eventos mais extremos, né? Então, ondas de calor, por exemplo, né? A gente não falava em ondas de calor no Brasil, né? A gente tem lugares quentes no Brasil porque é o clima, era a média. Mas a gente está começando a ver onda de calor. Isso é um evento fora da média, né? E, claro, no hemisfério norte a gente tem lugares que isso já vem acontecendo há mais tempo e está ficando cada vez mais extremo. E aqui agora a gente está começando a ver, né? Eu lembro que eu estudava a ilha de calor e via um pouco essa relação da ilha de calor com a onda de calor. Eu falava assim, mas no Brasil não tem muita onda de calor. Agora tem. Tem e, infelizmente, a previsão é que a gente vai ter e pode ter mais extremos e mais frequente. Secas mais prolongadas, né? A gente eu mostrei lá, alguns meses parece que está aumentando o acumulado mensal e alguns meses está diminuindo o acumulado mensal.
Mas, lembra, ali é o acumulado mensal. Aquilo, às vezes, o que tem mostrado, que a gente vê alguns estudos dizendo, é que tem dias que vai chover muito mais e daí vai ficar mais dias sem chover. Então, não é interessante também. Chuva distribuída é muito melhor para a gente trabalhar, né? Chover 200 milímetros num dia, né? Ali, 2020, a gente teve... foi uma chuva aqui que foi... realmente parou São Paulo. Não é interessante, né? E daí... provavelmente alguns outros dias sem chuva. Aqui foi um dia que choveu muito em junho, por isso deu muito acima da média. Mas foi um dia. O resto dos dias de junho não teve muita chuva, né? Então não é o interessante. Então, né, além da média mudar, se a gente tem a variação em torno da média muito grande, também não é muito bom, porque a gente vai ter os extremos. Tempestades mais intensas, então, né? Então, às vezes, a gente tem menos dias com muita chuva e depois um tempo muito longo sem chuva. De 85, aumentou bastante quando a gente vai para 2021, né? Então, a gente teve uma expansão, não só Ribeirão, mas aqui é Sertãozinho, né? Que está só pequenininha aqui e aqui já está aparecendo, né? Então, a gente teve uma mudança do uso do solo e isso muda, né, os fluxos com a atmosfera. Em volta, a gente teve também perda de floresta, né, e aumento aí do cultivo de cana, né, caiu um pouco a agropecuária, assim, na média, mas aumentou o cultivo de cana. E daí, esse estudo são de outros pesquisadores que eles calcularam aí, o que eles estão mostrando nessas cores é a temperatura da superfície. Então, a gente vê que Ribeirão, olha, isso é o que a gente chama de ilha de calor, né? É bem mais quente que o entorno, aqui, Sertãozinho. E se a gente compara com São Paulo, né? São Paulo também é uma baita ilha de calor, mas se a gente for ver a diferença de temperatura, aqui é maior, né? Então a gente tem uma ilha de calor, em algumas situações, mais intensa em Ribeirão. E daí, essa minha aluna, então, a gente trabalhou junto e fez um estudo olhando para dados daqui da região, né? Então, o que a gente fez? Tentou calcular essa diferença. Não, esse trabalho aqui era com imagens de satélite. A gente pegou dados de 2 estações que tem aqui em Ribeirão. Uma é a estação da Ciagro, que a gente considerou estação rural, né? Porque ela não está dentro da área urbana. E a outra é a estação da CETESB, que está bem na área urbana, a gente vê ali, mas aqui a gente vê que ela ainda está dentro de um parque, né? Então, é área urbana, mas ali, se a gente olhar no local, não é tão urbana assim. Mas, mesmo assim, a gente começa a observar diferenças. Então, se a gente olha só para a temperatura da área rural, né? Como vocês veem, aqui são a média anual da temperatura, né? Varia entre os anos, tem bastante variabilidade, mas tem uma tendência de aumento. Isso na estação rural, né? Aqui é média mensal, então mostra mais ou menos que a gente tem, né, temperaturas maiores primavera e verão e menores no inverno. E aqui é a média horária, então, né, é o que a gente espera, que é muito mais quente aqui na tarde, né? Quando a gente vai para a temperatura da CETESB, daí tem menos tempo de dados, não tem o mesmo tanto de dados, né? Então, por isso também que eu não trouxe uma normal climatológica de Ribeirão, porque eu não achei uma normal climatológica com medidas para Ribeirão, né? Então, mas a gente percebe aqui também na estação urbana, né, uma temperatura que tem variação, mas parece que tem uma tendência de aumento, e tem temperaturas aqui ligeiramente maiores, que vai ficar mais claro no próximo gráfico, que é esse que é o que a gente chama de intensidade da ilha de calor urbana, que é a diferença de temperatura da estação da CETESB para a estação do Ciagro. E daí a gente vê que na média é em torno de 1 grau, pelo menos, na média, né? Tem horas que é 2. Né? E o que é ruim, às vezes, também é a gente ter na parte noturna, né? Aqui maior é na mudança da tarde para a noite, né? Esse aumento, né? Essa maior temperatura na área urbana que na área rural. E se a gente está falando, né, de área urbana, então a gente fala, mas então a área rural é vegetada, ela é melhor do que a área urbana. Mas daí o nosso estudo, a gente tentou olhar quando a gente tem as mudanças, né? Quando a gente colhe a cana, e daí para exagerar um pouquinho, mas só para ver se havia alguma diferença, eu fiz umas simulações
considerando primeiro que eu tinha a cana crescida e depois que a cana estava toda cortada. Então, todo esse verdinho aqui que mudou de cor é que eu mudei, né? Primeiro eu considerei a grama crescida, depois eu considerei como se fosse grama, a cana cortada. E quando a gente faz isso, aumenta a temperatura do ar. Levemente, mas assim, na média é um aumento significativo. E não só na área rural, aumenta a temperatura da cidade. Então, a gente não pode achar que o que acontece lá na área rural é só lá na área rural. Ela vai ter um impacto para a cidade. E cai a umidade relativa, né, da cidade também. Então, a cidade é uma ilha de calor, mas ela tem essa relação também com a área rural, né? Então, não é só porque é vegetado que está tudo bem. A gente precisa cuidar também de como que é essa vegetação. E se a gente olhar, então, então hoje a gente já tem essa ilha de calor. E a previsão para o futuro, né? Então, aqui é um estudo, né? É um site, inclusive, que a gente tem do INPE, que é previsão climática, com modelos climáticos. E daí eu pedi a previsão para Ribeirão, né? E aqui, para não me estender muito, só para a temperatura máxima. Qual é a temperatura máxima média no ano, né? E quando a gente olha, primeiro ele tem um histórico, né? Então, como eu falei, eu não tenho uma climatologia medida aqui, mas tem climatologia feita pelo modelo. Então, a gente vê que tem anos que a temperatura média máxima anual é mais alta, tem anos que é mais baixa, né? Mas quando a gente vai para daqui a 20 anos, né, até 2040, eu peguei próximo, nem fiz uma previsão muito longa, no cenário mais otimista, a gente já sobe a temperatura. Percebam que aqui eu estava no 30, aqui eu estou no 32. Né? Então, está aumentando a temperatura máxima diária. E se eu vou para o cenário pessimista, ou seja, se a gente ainda tiver uma concentração maior de monóxido de carbono e dos gases de efeito estufa, aqui foi para 34. Então, se a gente tem uma temperatura média máxima que está aumentando e um ambiente urbano que ainda acumula calor, né, não é uma boa previsão aí para quem tem, principalmente porque tem problemas de saúde relacionados ao calor. Né? Mas tem solução? Tem. Né? É isso que os cientistas também estão tentando estudar e ver e falar. Então, eu pus ali a agroecologia porque a gente precisa repensar também não só a cidade, como eu mostrei para vocês, o que acontece no entorno da cidade impacta a cidade, né? Então, no sentido da gente pensar em soluções que a gente não simplesmente faça algo de engenharia e pronto, mas que a gente leve em conta como é que vai ser isso no meio ambiente, que a gente leve em conta essas relações no meio ambiente. A gente não pode tratar uma coisa, elas estão relacionadas, né? E colocar como prioridade, né, de que o espaço urbano em primeiro momento, tem a função de um lugar onde os nossos corpos vivam bem, onde nós tenhamos bem-estar, onde nós tenhamos uma saúde coletiva e individual, obviamente, melhor, salubre. Que seja um território seguro, que seja um território confortável e também prazeroso. Então, esse é um chamado de reinventar a cidade, visto que a experiência atual é de uma cidade inóspita, uma cidade que nos coloca dentro do ar-condicionado o tempo todo, né? Seja dentro de casa ou dentro dos automóveis. Essa imagem é da cartilha de arborização urbana da Prefeitura de Ribeirão Preto e que tem a ilustração de uma colega nossa, que é arquiteta urbanista, que é a Nádia Fontes. É uma cartilha já antiga, mas que traz, né, orientações técnicas, com uma linguagem também popular, de como arborizar, ajudar nos plantios, na escolha de espécies e tudo mais. Muito bem, quem tem decidido sobre uma cidade e outra? Quem decide, né, pelas prioridades? Então aqui entra o aspecto político. O Dançando com o Clima é também um movimento político. Nós queremos influenciar as decisões.
Nós queremos influenciar a tomada de decisões. A sociedade civil tem condições de se organizar e de agir e reagir a essa situação que está colocada e também aos cenários previsíveis que estão colocados em função das mudanças do clima. Todo o benefício psicológico que a vegetação traz, seja na convivência com a vegetação ou mesmo na paisagem, né? no descortinamento, quando a gente vê o verde. Mas tem uma função, e a Flávia já tratou disso, que eu queria dar um destaque, que é a função de evapotranspiração da vegetação. Então, a água, quando disponível no solo e no subsolo, é capturada pelas raízes, e vai ser transpirada pelos estômatos, que são estruturas que ficam na superfície, na epiderme da folha, e que vão liberar essa água e vai consumir o calor. Por isso que quando eu chego embaixo de uma grande árvore, eu sinto, né, eu tenho a sensação de frescor, uma temperatura mais amena e uma umidade do ar que está ali naquele espaço imediatamente embaixo da copa e às vezes até distante um pouco da copa. Tem estudos que demonstram isso. Então, essa função de evapotranspiração, ela é fundamental para reequilibrar o balanço energético e o balanço térmico das cidades. E por isso que essa função ela está no cerne da minha proposta de reinventar as cidades a partir da vegetação. Ou, como diz o professor Antônio Donato Nobre, né, uma floresta é uma bomba biológica de umidade atmosférica, no seu clássico estudo O Futuro Climático da Amazônia. Pessoal, plantar mais ou plantar melhor? Né? Essa é uma questão importante. Então, como eu disse lá no título, né, da minha fala, a partir do espaço da vegetação, reinventar a cidade a partir do espaço da vegetação. Então, nós precisamos planejar e projetar o espaço adequado para a vegetação. No âmbito da Prefeitura, na Secretaria do Meio Ambiente e também outras secretarias, nós estamos desenvolvendo o Plano Estratégico do Sistema de Áreas Verdes e Arborização Urbana de Ribeirão Preto, né, da qual é um grupo intersecretaria, vários técnicos, e atualmente eu sou o coordenador. E lá nós estamos desenvolvendo algumas perspectivas, né, de projetar esse espaço novo para arborização de acompanhamento viário, né, considerando a hierarquia viária. Então você tem vias expressas, avenidas, vias locais, vias coletoras. Considerando essa hierarquia viária, né, e também as dimensões de testada do lote e comprimento da calçada, a gente tem feito uma projeção de um espaço adequado, uma rearborização, né, com segurança e conforto também para o pedestre, em detrimento de perda do espaço para o carro. Aqui é um projeto piloto que a gente está desenvolvendo para o Ribeirão Verde, né? Então, onde nós teríamos, por exemplo, uma simulação que nós fizemos, considerando os vazios arbóreos existentes na condição urbanística atual, nós plantaríamos 380 árvores. Se nós projetarmos o espaço, reorganizarmos o sistema viário, diminuir o espaço do carro, a gente consegue plantar 480 árvores, né? Então 100 árvores a mais. Então a ideia de reorganizar a cidade, reordenar o espaço viário para que a gente tenha mais arborização. Da mesma maneira, dentro do plano, a gente vem trabalhando com o universo das áreas verdes públicas, as chamadas AVPs. Então aqui nós temos a Praça Camões, vizinha da área do futuro Sesc de Ribeirão Preto, né? Que todo mundo está comemorando na cidade, né? A ida do Sesc para um espaço novo, um espaço grande, né? Então aí nós temos uma área verde pública típica, onde predomina a vegetação e o solo permeável, né? Que é a Praça Camões. Quais são as 3 principais funções das áreas verdes públicas? Então, uma função
climática e ecológica, como eu fui citando aqui, melhoria da qualidade do ar, abrigo da biodiversidade, infiltração da água no solo, fui dando vários exemplos. Uma função importantíssima é a função social e a função de lazer, é a acessibilidade, né, das pessoas e a permanência nesses espaços. Então, às vezes você tem o acesso, mas a própria praça é uma situação, é uma condição árida, em que a pessoa não permanece desenvolvendo algum tipo de lazer. E também uma função produtiva, de produzir alimentos, produzir resinas, eventualmente até madeira, não com função comercial, mas como função de ocupar espaços ociosos, tanto públicos como privados, né, para usar como extrativismo vegetal. Por que não a gente produzir nos espaços ociosos da cidade? E aí eu trago uma proposta para a gente pensar. Numa situação de calamidade, de onda de calor extremo, né, e de uma seca pronunciada, a gente vai ter que esperar isso para a gente dizer o seguinte: não se corta mais árvores em Ribeirão Preto. Yes. Né? Então, os esforços, os recursos, né, de se cortar, retirar a galhada, de estocar, parará, poderiam ser revertidos para o cuidado com o que existe. Existem contratos de serviço assinados na prefeitura que poderiam ser refeitos de modo que a gente estabelecesse uma moratória para não cortar mais árvore, a não ser em situações de extrema emergência. A primeira vez que eu ouvi a ideia de árvore como infraestrutura foi com o colega Daniel Caix, que está aqui, que faz parte da SBAL, da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, e essa é a ideia, né? Um poste, né, mesmo que de madeira, né, de peroba ou de jequitibá, a gente não corta, né? A gente considera como uma infraestrutura. Por que não considerar a árvore como uma infraestrutura pública, né? Uma infraestrutura verde, no caso aí, verde e rosa, né? Que são, esse aí é um jambo da Índia com o solo ali, a parte do asfalto, né, coberto pelas folhas modificadas cor-de-rosa, né? Ou então o pau-brasil, a projeção da sombra, por exemplo, na calçada, né? E aí uma frase bastante interessante, né, que eu acho que tem muito a ver com a minha fala aqui, que é: a coisa mais civilizada do mundo é uma bela árvore, do Milor Fernandes, né? Provavelmente o Milor Fernandes viveu sua infância no Rio de Janeiro convivendo com árvores belas, que não eram mutiladas e podadas de uma maneira tão drástica. Daí saiu uma frase como essa. E também a ideia de uma floresta, da floresta como infraestrutura. Essa floresta, essa imagem, sabe onde é? Mata de Santa Teresa, 2009. Todo mundo acha que é Amazônia, né? Ela foi tirada de um helicóptero, estava no voo em 2009, né? E é a Mata de Santa Teresa. Eu acredito que nós já podemos pensar que Ribeirão, até a Flávia trouxe dados aqui das temperaturas do periurbano, né, da floresta como infraestrutura, da gente projetar florestas, planejar florestas para o entorno de Ribeirão Preto. A ideia também de infraestrutura, muros, né, verdes. E para terminar, a noção de estética da vegetação, do paisagismo. Onde tem mais vida? Então aqui um jardim todo cuidado, que depende muito de insumos, de água, de muita jardinagem, ou uma paisagem, né, abandonada da cidade, né? Onde tem mais vida, no sentido de insetos, passarinhos e outros bichos, né, e uma variedade de vegetação. Nunca está tão ruim que não pode piorar, Susan. Aí, ó. O que acontece? Essa é uma vista da avenida. E vocês podem olhar, isso aqui tudo bem fresquinho, viu? Eu peguei bem fresquinho, que é para... Deixam o mato crescer, quando ele seca, fogo. Olha que moleza. Nunca foi tão fácil com fogo na minha vida. Vamos ver um pouco da contradição. Olha, essa era uma área vegetada que sobrou. O Percy mostrou, ó, Camões. Camões é uma praça
arborizadas, pessoas ingressam, etc. Pegou fogo na Praça Camões, Percy? Pois é, aqui perto, você vê que coisa. Área urbana, área pública urbana. Aqui são dois maciços, né, na Zona Leste também, e que eles vêm também sofrendo com fogo. E óbvio, vão culpar os assentamentos, porque eles não podem dar certo. Aí, nós vamos lá para a Zona Sul. Sul, maravilha. Essa aqui é uma área que foi instalado, não pode falar nome, né? Era o Betaville, e havia um resquício de vegetação e tal, mas que muito era de interesse do loteamento manter e, se possível, incrementar. Ó! Por que eu não ponho um Betaville ali no Ribeirão Verde? Vira isso, né? São áreas verdes públicas absolutamente apropriadas pelo condomínio. É deles. É deles isso aqui. Óbvio, com a aquiescência criminosa do poder público municipal. A área verde aqui, eles colocaram cerca em tudo, né? Área verde pública, periurbana, Flavinha, e que os animais, quando não conseguem entrar, morrem, não sabem sair. Aqueles que não voam, né? Tem uns, parece que cachorro do mato, essas coisas, não aprenderam a voar ainda, mas parece que a evolução vai chegar a isso. Bom, o que mais que eles fazem com a área verde pública? Outra coisa que eles fazem bastante é se apropriar na mão grande. Na mão grande. Para aqueles que moram em Ribeirão Preto, nós temos a Avenida João Fiuza, e que a gente acha bonito lá, aqueles prédios afastados. Puxa, isso sim é legal. Aquela área verde deles, que é essa aqui, é uma área verde pública. Quando alguém que não tem moradia ocupa uma área verde, o senhor juiz, que deve morar aqui, né, manda sair, manda desocupar. Mas ele não sai da área verde pública. Olha aqui, aqui tem uma calçada de acesso. Onde é que nós vamos parar? Portanto, as áreas verdes urbanas e periurbanas e rurais, quando interessam ao capital espoliador de ocupação do solo, ela prospera. Aquelas que não interessam, viram cinza. Mais um pouquinho. Essa aqui era uma área da Mata de Santa Teresa. A Mata de Santa Teresa é uma estação ecológica, a Estação Ecológica Ribeirão Preto, ou de Ribeirão Preto, não sei se tem esse dele. Estação Ecológica, só para lembrar vocês, é a unidade de conservação mais chique que tem. Chique, chique no último, é a de maior restrição. Ribeirão Preto gosta de brincar. Eles tinham que fazer uma compensação de um cerrado, que fizeram o shopping, né? E anos, entra ano, sai ano, não tinha jeito, vamos compensar. Não tinha mais lugar nenhum para compensar. Ribeirão não tem mais vegetação nativa. Quiseram fazer lá no sítio do Manuel, que ele reflorestou tudo. Não, Manuel é Ribeirão, então não pode e tal. E aí, então, resolveram pegar um talhão de cana. Esse povo é brincadeira, né? Pegaram um talhão de cana, plantaram os pés de pau lá em cima e chamaram de estação ecológica. Tem a turma da educação ambiental, na certeza de que é a única maneira de você mudar comportamento. Então, é educação ambiental não formal, é também formal, mas ela procura mudar comportamento. Ela faz alianças. Nós tivemos alianças maravilhosas, notadamente com o Ministério Público, a briga danada, estava junto ali, com trabalhadores, na época da queimada de cana, então, Hélio Neves e tantos outros, que
é isso. Então, são alianças, necessariamente eventos como esse, que é para a gente ir despertando o interesse e, fundamentalmente, a perplexidade, a indignação, para que a gente possa se movimentar. Em Ribeirão Preto, capital do agronegócio, eles são acostumados a essa brutalidade. Acostumados. Você vai conversar com os donos de empreiteira, donos de... essas pessoas que fazem os loteamentos, se você diz alguma coisa contrária a eles, essa experiência tivemos algumas vezes, bate na mesa, dá soco na parede, como se fosse te intimidar, sabe, fisicamente. O sujeito tem 30 e poucos anos, eu um velhinho de 70, o cara com 2 metros de altura, você olha para ele e fala assim, é isso? O seu argumento é forte? Então, essa brutalidade sempre foi de Ribeirão Preto. Foi bem lembrado, aqui foi capital do café. O café prosperou com sangue de trabalho de escravizado. E permanece isso. Essa ideia de se apropriar, de se explorar, ela permanece. Quando você vai para a área urbana, ela traz esse ranço da área rural e reproduz tudo aquilo que tem na área rural. Então, a área urbana nada mais é do que um espelho dessa exploração, dessa espoliação que a área rural traz. A teimosia, o processo necessário, se for judicial, você tem que fazer, de esclarecimento, de contato com a população, é isso que tem que ser feito. Tecnicamente, é fácil resolver isso. Por fim, esse planejamento é estratégico, porque eu já tenho que mirar as áreas rurais, que são vegetação, para transformá-las em áreas urbanas, e é dever, é poder público municipal que toma conta de uso e ocupação do solo. É dever dele fazer esse estudo e propor e aceitar única e exclusivamente as novas urbanizações e as reformas das urbanizações existentes com um modelo integrado. Ou haja ar-condicionado. Portanto, a mobilização é importante, as alianças são fundamentais, o poder público tem que se curvar. Eu vejo os técnicos do poder público doidos de vontade de fazer, o Percy é um bom exemplo, há muitos outros, bons técnicos, tanto quanto o Percy, acho que menos um pouco. Mas os amigos servem para isso, né? Porém, é absolutamente insuficiente. Quando vai para o primeiro andar, nada disso vale. O que vale são os acordos eleitoreiros, econômicos, etc. É contra isso que a gente está aí seguindo. Bom, eu moro, né, nessa pequena ilha, também com essa expansão imobiliária de um lado, com o agronegócio, com a cultura da cana de um outro, e tento ser guardião temporário de uma pequena área que também é uma cabeceira de um pequeno rio chamado Rio Jabuticabal, que vai se integrando a outros, formando o Tamanduá e vai chegando até o Rio Pardo. Me lembro da minha infância, que também tive o privilégio assim, de ter o contato maior com a natureza numa pequena cidade, que é a terra dos meus pais, e tinha um querido tio que me levava sempre numa cachoeira. Nessa cachoeira eu comecei a ter perceber os ciclos e os processos naturais. Lembro que a gente fazia uns castelinhos de areia, ali a gente ficava numa forma que ficava ouvindo aquele barulho dos pássaros, das águas, e com os amigos a gente desbravava aquilo ali com muita coragem, né, naquela aventura da infância, de seguir o curso do rio e se deparando com várias coisas, mas que essa infância me trouxe uma sementinha que depois, lá na frente, eu percebi que ela ainda estava aqui, né, e que juntou com várias outras para germinar depois uma pequena floresta, dentro do que a gente traz como propósito de vida. E que é a percepção da natureza, né, de se perceber como parte e perceber os ciclos e os processos. Isso é muito importante para os tempos de hoje, que a gente anda tanto assim atrofiados com nossos sensoriais, né, e desconectado. E que lá eu ouvia muito uma forma de lidar com a natureza diferente, produzindo alimento, tendo suas relações ali sociais,
E aí eu tive um ritmo e criando paisagens, né, florestas produtivas. E quando eu retornei deste lugar, foi um grande assim, ponto, né, da vida, onde você, como ser, você questiona até onde eu cheguei, o que eu faço e daqui para frente como vai ser, a nível de propósito. Foi quando eu comecei a mudar um pouco algumas coisas na vida e buscar um outro sentido. E aí, pensando daqui a colar, senti isso, né, e com envolvimento com o meio ambiente, né, agricultura, realmente me joguei nesse caminho, comecei a buscar lugares, e quem busca sempre acha, né? Tem uma tal de lei de atração, ela funciona, os caras usam muito errado ela. Mas achei uma instituição do terceiro setor, uma ONG, uma ONG, e ali comecei a trabalhar como voluntário, e depois disso realmente fui me desligando de trabalhos e empregos, e a dedicar realmente exclusivamente uma vida dentro desses trabalhos socioambientais. Conhecemos muitos amigos, essa ONG se desenvolveu, em menos de um ano estruturamos, de maneira também usando o conhecimento de outros trabalhos, né, a parte de planejamento, estratégia, como atuar. E também, assim, em pouco tempo, aprovamos alguns projetos, tínhamos 12 pessoas contratadas nessa ONG, e foi lá que eu tive contato com 3 coisas, que hoje praticamente são as ferramentas e metodologias que eu tento usar nessa atuação, que foi a educação ambiental, a agricultura, principalmente a agrofloresta e a agroecologia, e também o design ecológico, né, que é uma metodologia de como criar ambientes sustentáveis, que eu sempre gostei de olhar as paisagens, as estruturas sociais, então isso fez muito sentido para mim, e é um pouquinho disso que depois eu passei a fazer isso, né, de buscar um sentido e como deixar melhor os ambientes que eu encontrasse. E aí foi um desabrochar, porque eu acho que aí parece que você entra numa engrenagem da vida, né? E aí a vida tem um outro sentido, coisas mudam, enfim, e os ventos do destino também vai te assoprando e vai te conduzindo, e muitos projetos, territórios, pessoas, comunidades, né? Pude conhecer, participar e minimamente também colaborar com esses projetos. Depois de um tempo eu conheci uma pessoa que aí eu comecei a chegar algumas chaves, e uma delas foi uma pessoa que trabalhava comigo. Ele falou, eu li isso aqui, um cara em 1920 falou uma coisa que ele falou que é universal para todo mundo, é uma missão que é de todos, não importa onde você esteja, mas ela é comum a todas, que é você deixar o lugar que você está melhor e colaborar para as demais gerações. Isso aí foi um filósofo espiritualista chamado Rudolf Steiner, que falou em 1918, né? Mas que é a sustentabilidade que a gente prega até hoje, os movimentos sociais também. E isso daí me marcou muito, né? E de como fazer isso. E depois, nesse mesmo lugar, eu conheci um outro cara bem bacana, um samurai, yogi, samurai social, que é o Senhor Américo, que também foi o primeiro cara que me mostrou o que era uma educação verdadeira, profunda, sensível, né? E esse cara, ele tinha um lance que era muito bacana, né? Que, às vezes, naquela oscilação dos trabalhos, ONGs, dos desafios dos territórios, parecia que as coisas, muitas delas, não iriam dar tão certo, mas ele ficava persistente ali e falando, cara, calma, tijolinho por tijolinho, persistência, resiliência, fé. A gente está fazendo uma coisa bem para a vida. Então, a vida vai sempre colaborar para isso. Eu aprendi muito essa questão da fé, né? Da resiliência e da continuidade, né? Para a gente conseguir também ter resultados efetivos dentro do que a gente faça. E aí, a partir disso, meio que sistematizando, eu aprendi que assim, a vida realmente ela é um grande organismo, um grande planeta, que também é um grande corpo, e como isso, ele também tem um sistema imunológico. E quando a gente parte para essa engrenagem de conectar, de colaborar, a gente se torna a imunidade disso, né? E a vida parece que também te inspira a muitas coisas, né? E aí, para mim, eu deixo aqui algumas coisinhas, mas que pode ser importante para alguém que está buscando também essas mudanças e algum sentido. Mas de tudo isso, o que eu queria mostrar e falar, que aí é uma frase da minha sogra, que sempre me marca,
que ela fala assim: as palavras comovem, mas os exemplos se arrastam. E eu queria mostrar aqui, com o tempinho que eu tenho, alguns... Você ainda tem 7, 8 minutos ainda. Você tem 8 minutos. Tá, beleza. Bom, alguns projetos, algumas ações em lugares, territórios, paisagens, né, que envolvem corpos e comunidades, mas tudo coisas que estão próximas da gente, né, que a gente está falando de Ribeirão Preto e região. Então eu trouxe algumas histórias verdadeiras de coisas que acontecem perto da gente, lugares que dá para a gente ir bem fácil. E aqui eu começo com o lugar onde eu resido, né, há 10 anos, no município de Cravinhos. Essa área toda foi queimada muitas vezes, e meu querido amigo Reinaldo me ajudou a plantar boas árvores. Então lá também a gente fez um trabalho ligando agricultura e regeneração, buscando produzir alimento, mas acima dos alimentos criar relações. Então, assim, era um desafio meu quando cheguei ali. Eu não queria ficar no alto da montanha, numa vida sustentável, longe de mim isso, mas eu queria, assim, dar uma função social para aquela terra, né, e fazer de forma coletiva, né, e com um olhar mais de integração e de criar uma área de inclusão permanente, de chegar a integrar as pessoas naquele lugar e juntos regenerar essa paisagem. Essa daqui é uma área que foi feitas vários reflorestamentos e nunca foram muito para frente, parece quase um outro planeta, né, da degradação. E a gente fez um projeto que chama Comunidade que Sustenta a Agricultura. Então, um projeto de produção de alimento, mas mais do que isso, unir pessoas criando uma pequena comunidade que apoia a agricultura, que regenera o lugar onde é cultivados os alimentos. Então, quando a gente fala de um CSA, não é só levar uma cesta e entregar na parte de alguém. É as pessoas irem, ajudarem, colaborarem, participarem com seus talentos, levarem suas famílias, conhecer o agricultor, ser um coagricultor. Então, fizemos por 5 anos, com mais de 290 semanas, partilhando para pelo menos 30 famílias, né, de Ribeirão e região. E além dos alimentos, né, cuidamos e transformamos parcialmente um lugar onde não tinha um pé de mandioca e que depois se criou uma pequena floresta de alimentos, e junto desse lugar tinha uma nascente, que também nós olhamos essa nascente, que também era de um outro sítio, de um parente meu, mas ele cedeu essa terra, porque ela não é possível ser mecanizada, nós adotamos essa área que eu vou mostrar agora. No CSA as famílias participavam, traziam as crianças, a educação é sempre o cerne de tudo, né? E o eixo principal. Começamos a trabalhar junto da produção, então esse trabalho que a gente começou a chamar de renascente, renascer a nascente. Um dia antes de falecer, uma pessoa muito querida, que viveu por mais de 50 anos e conheceu essa paisagem quando ainda era uma pequena mata, uma pequena floresta, ele me falou, no dia que ele faleceu, ele falou, neste lugar, planta lá, porque lá tinha uma nascente tão linda, ela tinha uma pequena gruta, e quando a gente chegava até lá não tinha absolutamente nada. Começamos com os amigos, com o Reinaldo, com um monte de gente, batemos na porta do prefeito, do secretário do meio ambiente e de todo mundo, e começamos a plantar, cuidar e trazer conceitos para um tipo de plantio de reflorestamento que nós passamos a chamar de reflorestamento agroflorestal. Então, a gente usa várias estratégias com plantas criadoras, árvores mães, produção de matéria orgânica, né, estruturação de solo, aumento de volume de biomassa, tudo isso a gente cria processos que otimizam, né, não só o crescimento das árvores, mas a recuperação de solo e ativar principalmente a vida do solo, né? E para fechar eu deixaria 2 frases, uma do Gregory, que traz um pouquinho disso, um pouco do que a gente falou também, né? O mundo são o resultado da diferença, os problemas, é que está lá em cima, os problemas do mundo são o resultado da diferença entre como a natureza funciona e como as pessoas pensam. E outra, que é de uma pessoa chamada Ernest Gutt, que é o cara que ajudou muito a desenvolver a agrofloresta, que ele fala isso, né? O paraíso é o lugar onde você cumpre a sua função e é feliz por cumprir a sua função. Eu acho que a gente, por mais que a gente ainda tenha um planeta bem, que está assim, que a gente realmente
afetou bastante, ele ainda é um grande paraíso. Esse lindo planeta azul e colorido é uma coisa majestosa, que assim é triste saber que as pessoas ainda não percebem cada beleza em pequenas coisas, inclusive a nossa própria vida, né? E que sim, podemos todos fazer parte realmente de uma grande mudança, de fazer, mesmo que sejam pequenas ações, mas que realmente repercute no local e global. Agradeço de coração, muito obrigado.